Fala aí, gente verde, aqui é o Marcelo Azedias, esse é o canal Jardim da Marli, sejam todos bem-vindos. Já aproveite o início aí desse vídeo, se inscreva aí no nosso canal para não esquecer mais tarde. E hoje iniciando uma série aqui sobre notícias suculentas e nem sempre suculentas, onde trarei informações interessantes e relevantes sobre esse mundo fantástico das plantas. E se você curtiu esse assunto, vem comigo! Então, hoje vamos começar com uma informação que não é tão suculenta, que é o caso da extração de plantas ilegalmente da natureza. Existe a extração de plantas, né? Aqui eu vou entrar num contexto ético e não ético. É meio delicado a gente falar sobre isso, que é a questão de se devo ou não pegar uma planta ali na natureza. Tem dois aspectos que envolvem isso. Um é, eu vou pegar essa planta, vou levar para casa para cultivar. E essa planta vai ficar lá em casa e, enfim, tá tudo bem. Outra é, vou tirar todas essas plantas aqui porque sei que existe um mercado para elas, para eu vender e lucrar em cima disso. E não estou nem aí se existe uma reserva natural dessa planta, se ela consegue se multiplicar com velocidade suficiente para repor o que foi extraído, sem um plano de cultivo para elas. Eu quero só tirar e vender, que é a questão que realmente acaba por comprometer o bioma dessa planta. E é nessa questão que a gente vai entrar hoje. Aqui uma matéria do New York Times, ele começa falando sobre a obsessão milenar por ter plantas em casa e tudo mais. E ele levanta a questão de essa obsessão por plantas estar ligados a um processo criminoso de extração ilegal de comércio de plantas nativas. E, enfim, a gente sabe que isso acontece. Ele continua aqui tecendo as informações e ele chega na questão da pandemia, onde muitas pessoas ficaram antenadas nas redes sociais e criou um nicho para influencers, né, que são os plant influencers, que eu acho que eu me encaixo nisso também, né, influenciadores, né, do mundo de plantas, né, a gente aproveitou o que a gente já tinha como hobby ou até profissionalmente e trouxe isso para a internet, para que as pessoas que também curtem o assunto aproveitem de imagens, informações e troquemos ideias e tudo mais. Isso cresceu muito. O que veio nesse rastro é essa questão do desejo de ter plantas exóticas e de difícil acesso, né? Que muitas vezes acabamos por ver fotos dela com outros cultivadores e tudo mais, e alimenta o nosso desejo de tê-las também. Isso alimentou essa questão da extração ilegal dessas plantas exóticas, e o país que mais está sendo afetado com isso, eu acho que talvez nem seja o mais afetado, mas é o foco dessa notícia de hoje, é a África do Sul. A África do Sul é o berço de 1/3 de toda suculenta extraída ilegalmente que está no mundo. 1/3 de todas as suculentas extraídas ilegalmente no mundo. Isso é muita coisa. Porque eu basicamente estou falando da África do Sul. Não é nem a África, não é nem o continente inteiro, estou falando da África do Sul. E entre essas plantas, uma que tem sido o xodó e está causando um grande problema no bioma local, são os conophytons. Vocês já, a seguir tem a foto aí, ó, dê uma olhada só em quem são os conophytons.
Esses conofitons é a febre do momento. Houve apreensões, seguindo aqui, estou lendo aqui, de 2 caçadores sul-coreanos que foram pegos na Cidade do Cabo com nada menos do que 60 mil indivíduos, né, plantas conofitons. 60 mil. Eles foram presos, foram condenados a 2 anos de prisão, mas eles poderiam cumprir em liberdade, né? Acabaram voltando para a Coreia. Eles estão proibidos de entrar na África outra vez, mas o que acontece? Eles, hoje em dia, para conseguirem esses conofitons, né? Porque os traficantes, né, seja de animal, seja de planta, eles nunca vão parar. Eles trabalham com isso, eles entendem isso como o trabalho deles, então eles não vão parar, eles vão criar um outro meio de continuar extraindo ilegalmente essas plantas. O que eles fazem? Eles passam a localização do GPS, né, o ponto geográfico onde essas plantas estão, para moradores locais daquela região, pagam uma mixaria, porque é um pessoal que vive na miséria, então qualquer dinheirinho para eles é muito bem-vindo. Eles pagam esse pessoal extrai essas plantas e enviam para onde estão esses receptadores. Isso é muito prejudicial, porque no caso desses conofitons, por exemplo, eles são específicos, eles são endêmicos de regiões muito pequenas lá da África do Sul. Eles não estão espalhados em toda a África do Sul. São regiões onde existe um bioma ali que é propício para essa espécie e ele só desenvolve ali, e é muito pequeno. E a extração de 60 mil indivíduos pode causar, isso em uma apreensão, já foi retirado muito mais. Isso pode causar um impacto a tal ponto que seja extinta essa planta ali, ela não consiga se recuperar mais, acabe a reserva genética dela ali. Então, realmente, isso é muito complicado. Isso põe a gente em dúvida algumas vezes, né? Eu, por exemplo, estava em vias de comprar sementes de conofiton. Eu estava mesmo para fazer isso. Existe já aqui no Brasil para vender sementes de conofiton. Mas aí eu comecei a pensar, e agora? Será que essas sementes, provavelmente, claro, vieram de plantas, né, que floresceram e geraram as sementes, mas plantas estas que foram muito provavelmente adquiridas ilegalmente. E aí eu fiquei assim, porra, compro, não compro, como é que eu vou fazer? Vou pesquisar a origem, vou tentar o máximo possível o rastreamento de todo o caminho até essas sementes chegarem a quem vai me vender, para eu encontrar um mínimo de legalidade nisso. Porque se não houver legalidade, se esse processo não for limpo, se eu tiver certeza que tem um envolvimento ilegal, eu não vou adquirir, eu não vou alimentar um comportamento ilegal só pelo meu desejo de ter uma planta exótica. Então a gente tem que pôr a mão na consciência em relação a isso, pensar direitinho em adquirir plantas sempre de cultivadores que têm consciência, né, uma consciência em relação à fauna e flora, e, enfim, é muito importante isso. Levantei essa questão hoje aqui para que todos pensem a respeito disso. Quem quiser comentar alguma coisa, comente aí. Pode ser positivo ou negativo, em relação ao que vocês acham a respeito da extração de plantas da natureza para cultivo e vendas. O que vocês pensam a respeito disso e o que a gente deve fazer para legalizar, no caso, uma extração de uma planta que exista na natureza. Se deveria existir um meio, um processo pelo qual você faz um pedido para conseguir uma liberação, para que você possa extrair essa planta e comercializar ela, ou se realmente deve ser proibido, enfim, comentem aí, tá ok? Um abraço imenso para vocês, deixo aqui um beijo enorme no coração de todos,
se inscrevam no nosso canal, dê um like aí, compartilhem com todo mundo e tamo junto!